do comércio e serviços, que são aquelas que estão a ser mais prejudicadas, e eu falo com conhecimento de causa, até porque também na minha vida profissional e enquanto contabilista sei daquilo que estou a falar, com grandes quebras na sua faturação, com grandes quebras de receitas e com muito pouquíssimos apoios em termos estatais. Ou seja, o Estado Central não está a dar atempadamente os apoios às empresas e aos empresários para conseguirem sobreviver e conseguirem manter os seus negócios, e ainda hoje eu estava a ver também dois cafés típicos da Zona Norte que encerraram hoje precisamente portas também. Isto é um grande exemplo daquilo que nós estamos a passar a nível nacional, e no Conselho de Louros estamos a passar por esta crise também no pequeno comércio. Nós temos vindo a pedir e a tentar apoiar o comércio local, portanto já foram isentados, e isto aqui através das juntas de freguesia, que é uma competência delegada nas juntas de freguesia pela Câmara Municipal de Louros, no apoio aos pequenos negócios e aos estabelecimentos comerciais. Isentamos a OVP e a publicidade até 31 de dezembro, ou seja, é uma pequena ajuda que nós estamos a dar. Agora, é manifestamente insuficiente. As empresas precisam de mais apoios para sobreviver, precisam de mais apoios para manter os seus postos de trabalho, para que estas famílias consigam sobreviver. E aqui a Câmara Municipal de Louros tem que fazer mais, tem que dar mais apoios, tem que no orçamento agora para 2021 tem que disponibilizar mais dinheiro para estas empresas e para estes empresários e para as famílias essencialmente, porque todas elas estão a passar por uma grande crise. Obviamente que houve alguns setores de atividade que não sentiram tanta crise e que até conseguiram manter a sua atividade normal e até aumentar em alguns ramos de atividade, mas muito poucos. Mas no que diz respeito a outras atividades, a crise tem sido bastante profunda. E todos nós juntos, e o PSD Louros tem sido muito responsável nessa matéria, no Conselho de Louros, a manifestar disponibilidade desde o início para apoiar e ajudar no que diz respeito ao apoio às famílias, mas a determinada altura bastou e tivemos que desmarcar desta política que está a ser conduzida pelo Conselho de Louros, que não é a melhor política para ajudar efetivamente as pessoas nem o comércio. Ainda agora mesmo nós, e através dos nossos eventos, pedimos apoio a estas empresas, ficamos a saber que a Câmara Municipal de Louros irá disponibilizar cerca de 1.500.000 euros para apoio ao comércio local. Não sabemos ainda os moldes em que esse apoio irá ser dado, mas manifestamente será insuficiente para manter uma grande percentagem deste comércio e destas atividades a laborar nesta altura. Portanto, é com muito... Desculpa interromper, é mesmo por aí que eu queria pegar na próxima pergunta, que é, Louros é um dos concelhos com risco muito elevado de transmissão de Covid-19 neste momento, tendo os hospitais mais sobrelotados do país, que é o Hospital Beatriz Ângelo, nomeadamente em cuidados intensivos, e o Presidente da Câmara tem-se queixado várias vezes de falta de ajuda do Governo, falta de ajuda das autoridades. Acha que isso é real? É suficiente para desculpar a ação no combate a esta pandemia, ou tem havido falhas graves por parte da Câmara Municipal? Tem havido ambas as situações, quer da parte do Governo, quer da parte da Câmara. Eu tenho dito diversas vezes e tenho dado exemplos muito concretos do que se tem passado, nomeadamente em duas câmaras. Eu estou sempre a dizer isto e acabo por ser repetitivo com esta circunstância, mas os bons exemplos têm que se dar. E nós temos dado os bons exemplos de Cascais e Mafra. E acabamos por sugerir diversas vezes ao Presidente da Câmara que desse seguimento às ideias que nós fomos dado e que desse fundamento àquilo que a Câmara Municipal de Cascais e de Mafra tem vindo a fazer. Nós, em Lousa, na Junta de Freguesia de Lousa, fomos também pioneiros na distribuição de máscara por todos os fregueses. A Câmara Municipal de Louros tardiamente veio a distribuir máscaras. Chegamos à conclusão que essas máscaras depois foram distribuídas também pelo Correio e com uma grande percentagem os municípios ainda nesta altura estão à espera das máscaras. Portanto, efetivamente a Câmara de Louros poderia ter feito mais rápido para que realmente, efetivamente, o nosso Conselho não sofresse tanto com esta pandemia, com o número elevado que nós temos vindo a manter e a ter no Conselho de Louros. Como todos nós sabemos, o Conselho de Louros tem sido dos conselhos que tem estado sempre com risco elevado
e continua com risco elevado nesta circunstância. Por acaso, até recebemos os dados agora do último dia, infelizmente as coisas baixaram significativamente, mas em termos do nosso hospital, e no que diz respeito ao Hospital Beatriz Anjos, continuamos no limite, ou seja, o hospital continua cada vez a ter mais internados, continua a ter mais dificuldade em termos de resposta. Soubemos também, muitas das vezes, que tiveram de transferir as pessoas para outras unidades hospitalares, e nós tivemos uma sobrecarga muito grande no nosso conceito de Loures, e deveria ter sido feito mais e melhor no nosso conceito. Eu acho que havia capacidade para isso, deveria ter havido diálogo nessa matéria. Nós estivemos sempre disponíveis para ajudar, continuamos disponíveis para ajudar, e entendemos que Loures merece muito mais e poderia estar efetivamente muito melhor, porque realmente é uma grande preocupação o que tem acontecido em Loures em termos de casos Covid, em termos de mortes também e em termos de problemas no nosso concelho. Obrigado, Nelson. Vou passar agora a bola para o Alexandre. Alexandre, sabemos que Portugal é um país de pirâmide demográfica invertida. Não é fácil, nem sempre é fácil discutir-se a questão dos jovens e os problemas que enfrentam. E em tempos de crise, normalmente, são a geração mais hipotecada. Vê o seu futuro adiado em quase todas as crises. Tu costumas usar uma expressão que é a geração arrasca. Achas que depois desta pandemia vamos ter uma geração ainda mais arrasca? Tenho de ligar, estava desligado o microfone. Antes de ir à resposta, deixem-me agradecer e cumprimentar a Conselhia de Loures da JST, agradecer o convite que o Bernardo me fez para estar aqui hoje convosco, e que, portanto, cumprimento todos os companheiros da JST e do PST de Loures, e também uma saudação especial ao meu colega de painel e presidente da Conselhia do PST de Loures, ao Nelson Batista, que muito estima estar aqui contigo hoje a fazer esta conversa, sendo o primeiro evento da Conselhia deste género. Portanto, temos aqui uma responsabilidade especial de dizer coisas muito relevantes para que os próximos tenham o nosso exemplo e que esta conversa seja um farol para as seguintes, e portanto é uma responsabilidade que nos cai em cima, a mim e ao Nelson, para esta tarde. Ainda há questão, há uma constante em todas as pessoas que têm cerca de menos de 35 anos, eu diria menos. Não há ninguém com menos de 35 anos no nosso país que não tenha a sua vida atravessada por uma palavra. A palavra é a crise. Nós, portanto, estamos a falar de pessoas que nasceram entre o final dos anos 80, início dos anos 90, portanto, as pessoas que ainda se podem considerar jovens, os sub-35, já num conceito de juventude alargado, os sub-35 viveram sempre em crise. Viveram sempre em crise quando, no início do século, tivemos dificuldades resultantes dos ataques terroristas do 11 de setembro e do desequilíbrio que os anos seguintes tiveram nas economias. Viveram em crise após os anos 2007, 2008, com a crise internacional e depois a crise associada às dívidas soberanas, à crise da Troika. E em todas as suas fases, fosse quando ainda estivessem no ensino básico ou já estivessem no ensino secundário e vissem os seus pais com dificuldades em manter emprego, vissem os seus pais com os rendimentos familiares mais apertados para fazer face às despesas do dia-a-dia de uma família. Depois apanharam a crise a seguir quando estavam na faculdade, quando estavam a estudar, ou aqueles que, não tendo ido para a faculdade, já estavam no mercado de trabalho e encontraram o mercado de trabalho também em crise, em reestruturação, isto dos anos da Troika, os anos difíceis que todos nós temos noção de que foram para todos os nossos concidadãos. E agora, ao fim de uns anos de algum alívio sobre as famílias, apesar de estarmos na oposição desde 2015, e embora discordemos do caminho que o país segue, é certo que existiu aqui, pelo menos o cinto foi um pouco alargado sobre as famílias, e também temos os nossos méritos na conclusão com sucesso da crise da Troika e na conclusão do programa de assistência financeira. Chegados a 2020, quando nós tínhamos o país com uma taxa de desemprego baixa, com um crescimento
que não era aquele que o país devia ter, até porque continuamos muito longe de outros países europeus. Vemos-nos todos confrontados novamente com uma crise económica e social. Todos sabemos que esta é uma crise diferente porque as outras, a economia esteve sempre a funcionar. A economia não tinha, como tem hoje, setores completamente paralisados, como dizia há pouco o Nelson, relativamente, por exemplo, ao setor da restauração, ao setor do comércio, a tudo o que são serviços de porta aberta ao público, que estão ou paralisados ou semi-paralisados ou parcialmente paralisados, já para não falar dos casos do turismo, que também é um setor extremamente importante para a nossa economia e uma fonte enorme de rendimento da nossa balança comercial, até porque representa uma exportação e, portanto, e uma entrada de bens estrangeiros, neste caso de dinheiro estrangeiro na nossa economia, que é muito importante, e isso impacta, como é óbvio, a vida das novas gerações de forma brutal. E, portanto, por isso é que eu dizia que a vida de alguém que tem menos de 35 anos é caracterizada por crise. Crise que transforma o nosso país no quê? Transforma o nosso país num cemitério de talento, de valor, em que geração após geração tem cada vez mais dificuldades em conseguir emancipar-se, em fazer o seu projeto de vida, em conquistar a sua independência, em conseguir ter um salário que não sejam os míseros 600 ou 700 euros, em conseguir arrendar ou comprar casa, em conseguir constituir família, se for esse o seu desígnio, esse é o seu objetivo também, em conseguir que as suas qualificações que são elevadas possam ter uma tradução concreta numa progressão salarial que, embora possamos pensar que o primeiro salário não é logo indicador de quanto é que a pessoa vai ganhar, mas o problema é que a nossa geração, seja no primeiro salário, que é miserável, seja nos salários subsequentes ao fim de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, continua na cepa torta. E, portanto, existe esta dificuldade crónica da nossa geração, que ao longo dos últimos 25, 30 anos não consegue ter, do ponto de vista comparativo com por exemplo, com a geração dos seus pais, que tinha uma expectativa de subir na vida muito maior do que aquela que tem a nossa geração, e portanto a nossa geração está mais uma vez confrontada com estes problemas. A crise da pandemia não há responsabilidade, há depois, como é óbvio, como dizia o Nelson, responsabilidade depois na gestão e na condução. Nós temos sido críticos na JST de alguma falta, e no PST também, de alguma falta de atenção quando se olha para a economia, quando se olha para as empresas, até porque este governo, fruto das amizades e das companhias que precisa de preservar para ter a sua sobrevivência política assegurada, não gosta muito de falar de empresas. Veja-se o tempo que demorou o primeiro-ministro até conseguir admitir que se calhar precisava de fazer acordos com as misericórdias e com o setor privado para garantir que existiam camas disponíveis para tratar doentes. Demorámos vários meses até o primeiro-ministro sucumbir à evidência daquilo que nós já dizíamos, que era um esforço nacional, então deve-se chamar os privados e o setor social também para o combate à pandemia, e não por qualquer fetiche, ou seja, nós também não temos qualquer fetiche por o setor privado ou o setor social. Nós valorizamos o setor privado, valorizamos a iniciativa privada, temos um problema que nos afasta muito um problema, ou temos não um problema, temos uma característica que nos afasta muito dos socialistas e dos seus companheiros à esquerda, que é não estigmatizamos o setor privado. Não estigmatizamos quem cria riqueza, quem cria postos de trabalho, quem abre todos os dias a porta do seu negócio, quem está no setor social da saúde, quem está no setor privado da saúde. Como é óbvio, também não gostamos quando temos às vezes algumas notícias em que parece que existe algum aproveitamento de determinados grupos da situação de fragilidade em que o país está, e já vimos algumas notícias dessas. Por isso é que somos sociais-democratas. Não estamos aqui a fazer política ao serviço dos senhores da cartola. Nós estamos aqui para servir as pessoas, e por isso é que entendo que o governo não tem tido essa capacidade de agir, para retomar o meu discurso, não tem tido essa capacidade de agir porque vive com alguns constrangimentos ideológicos, coisa que um governo PSD não teria neste momento. Coisa que as autarquias do PSD não têm neste momento. Coisa que a resposta, quando é liderada por pessoas do PSD, não tem. Ou seja, não temos umas palas ideológicas em que somos obrigados sempre a definir que a resposta ou é Estado ou é privado. Não. Ou seja, aceitamos que a resposta possa vir daquilo que for melhor
o erário público, melhor para se acudir a uma situação. E no âmbito da resposta do ponto de vista económico é também notório, ou seja, o Governo tem-se refugiado e apresentou recentemente um orçamento do Estado, que já foi aprovado na Assembleia da República, com um argumento para a economia, que é não há aumento de impostos. Portanto, o grande argumento do Governo para a economia foi que não aumentava os impostos, como se o natural fosse que aumentasse os impostos. E, portanto, num ano, na circunstância em que estamos, o Governo entendeu que a sua afirmação base é não há aumento de impostos. A segunda iniciativa foi, ou a segunda retórica foi de demonstrar que respondeu à crise em que estamos de uma forma totalmente diferente daquela que respondeu o governo do PSD-CDS em 2011, quando estávamos apertados por dívida e o atual governo não está, quando estávamos apertados por cumprir critérios de déficit orçamental e o atual governo não está, quando tínhamos a União Europeia e um ajustamento financeiro que nos obrigava a cumprir determinados indicadores, e desta vez o governo tem orientações de Bruxelas, tem orientações do Banco Central Europeu, tem orientações da Comissão Europeia para gastar o que for possível, não estando preocupado com déficit. Portanto, como é óbvio, as respostas teriam de ser diferentes porque são crises diferentes e o enquadramento europeu, o enquadramento da nossa dívida, do déficit é totalmente diferente. E quando nós vamos observar, então, que apoios é que existem para as empresas? O governo tem-se refugiado, que fracionou alguns pagamentos de impostos e algumas contribuições. Nós exigíamos que fosse mais longe, por exemplo, no pagamento por conta, no IRC, o PSD apresentou propostas nesse sentido, que fosse mais longe naquilo que é a proteção das empresas, e por outro lado, o Governo entende que na ótica de proteção do emprego tem o instrumento do layoff ativo e, portanto, não necessita de fazer mais nada. Ora, nós entendemos que o instrumento do layoff é positivo para manter trabalho, agora não dá nenhum incentivo para contratar mais pessoas, e por isso é que recentemente, ainda hoje voltei a partilhar esse documento nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Recentemente a JST apresentou um documento em que dava 12 respostas muito concretas, com propostas. Era aí, Alexandre, que eu ia entrar a seguir. Okay. As propostas que a JSD fez de alteração ao Orçamento de Estado, eu queria pegar numa concreta, que foi o Porta 65. Sim. Estava praticamente garantida a aprovação dessa proposta. Acabou por não acontecer. Gostava que nos falasse um bocadinho dessa proposta e daquilo que aconteceu para essa proposta. Sim, eu vou só sumariar que nós fizemos no início de novembro um documento com 12 propostas no âmbito do emprego, em que vão desde isenção de pagamento de contribuições sociais para as empresas que contratem jovens, duplicação dos prémios ao emprego que são pagos pelo IFP quando uma empresa decide contratar um ex-estagiário assim que ele termina o seu estágio e decide integrá-lo nos seus quadros. Se fizesse isto agora, existia durante um período excepcional uma duplicação dos prémios. Pedimos também a reintrodução de um benefício fiscal que existia até 2018, ainda do nosso tempo, que era a criação líquida de emprego, que permitia às empresas deduzirem, levarem a custo, utilizando linguagem mais financeira, mas o Nelson entenderá, levar a custo de 150% do custo do salário nas contas, permitindo às empresas pagar menos em sede de imposto. Portanto, apuramento de imposto seria menor porque estavam a contratar um jovem, logo deduziam mais a nível de custo desse emprego, e apresentámos estas propostas. E aquilo que nós entendemos é que neste momento era importante que o governo tivesse algum tipo de resposta para os problemas das empresas. Estamos a ver aquela manifestação, e já vou à Porta 65, estamos a ver aquela manifestação à porta da Assembleia da República que se prolonga, porque não há uma palavra, não há uma medida, ou seja, não há uma resposta clara. Nós sempre que ouvimos o Primeiro-Ministro, todas as quinzenas, são anunciados mais milhões, agora mais milhões, mas depois vemos os empresários continuam a dizer que não chega, ou seja, portanto nós ficamos aqui naquela de, se calhar, quem tem de abrir um negócio, quem tem de abrir a porta todos os dias, quem tem de pagar a fornecedores, onde o Estado também não dá um bom exemplo, e o PSD queria que o Estado pagasse a tempo e horas aos fornecedores e a esquerda chumbou essa proposta, quem tem de cumprir as suas obrigações fiscais e contributivas, ou seja, são as empresas, e era importante que o Governo decidisse de uma vez por todas que, para evitar uma maior desgraça social e económica, com mais falências, insolvências,
com pessoas a perder o seu emprego, dava jeito que colocasse esta disponibilidade financeira que o país tem e que no passado não teve para combater crises económicas, ao serviço das pessoas que geram emprego e que geram riqueza, que é aquilo que nós acreditamos que seria o melhor para a atual situação. Face ao Porta 105, só para enquadrar muito rapidamente, o Porta 105 é um programa de renda apoiada, portanto, seja um programa que um jovem pode se candidatar com o seu contrato de arrendamento, mas há um fator que faz com que este programa seja muito diminuto. Para já tem um orçamento que não é extraordinariamente alto, é um programa a nível nacional que tem um orçamento de 20 milhões de euros e que no próximo ano passará a ter um orçamento de 23 milhões e meio de euros. É um programa no qual cerca de metade das candidaturas são excluídas, portanto nós temos por exemplo, no ano passado foi 50%, há 2 anos foi cerca de 65% das candidaturas dos jovens a beneficiar deste apoio, que é uma parte, o Estado financiar uma parte, como um apoio à emancipação, financiar uma parte da renda, cerca de metade dos jovens têm ficado fora deste programa, entre os jovens que se candidatam. Por exemplo, um dos últimos períodos de candidatura, nós tivemos 15 mil candidatos e menos de 8 mil, portanto cerca de metade, tiveram direito ao apoio. Um dos critérios que faz com que este programa não possa chegar a mais pessoas é a existência de uma renda máxima. Uma renda máxima que faz com que, se eu tiver um contrato de arrendamento superior à renda máxima admitida para aquela tipologia no meu concelho, por acaso não sei os valores de Loures, mas vamos imaginar aqui um exemplo. Vamos imaginar que no concelho de Loures a renda máxima admitida para eu me candidatar com um T1 são 400 euros. E há um problema nestes valores, que é uma portaria que é definida todos os anos, é que estão muito desfasados da realidade. Por exemplo, em Lisboa, os valores que são praticados, ou no Porto, ou em Coimbra, são muito desfasados depois da realidade que existe no mercado de arrendamento. Mas voltando ao caso, vamos imaginar, eu não sei o valor exato de Loures, mas vamos imaginar que a renda máxima admitida seriam 400 euros. Se eu tiver um contrato de arrendamento que sejam, por exemplo, 475 para um T1, em que aquilo cruza concelho com a tipologia, eu não me consigo candidatar. Porquê? Porque passei a renda máxima admitida. Ora, aquilo que a JST defendia, e que apresentámos uma proposta que esteve aprovada e depois foi reprovada à última hora, ou melhor, ela começou reprovada, passou a aprovada e depois voltou a ser reprovada devido às mudanças de sentido de voto. O que nós defendíamos era que o jovem tivesse um contrato de arrendamento superior à renda máxima admitida, e por isso fizemos uma alteração no decreto-lei em que passava de ser de renda máxima admitida para renda máxima referência. Neste caso, o jovem tinha uma renda de 475, podia candidatar-se, embora a renda referência no seu concelho fosse 400, mas só seria apoiado dos 400. Agora, o que nós permitimos com esta mudança era que muitos jovens que hoje são excluídos pudessem se candidatar. Claro que depois existem outros limites de qual é que é o valor da renda, mas também há uma questão que é a realidade, ou seja, nós não precisamos de dizer que uma renda só pode ir até um valor ou 2 vezes ou 3 vezes o valor de um vencimento. Não há nenhum jovem que, se tiver um vencimento de 700 euros, se vá meter a arrendar um T1 de 1500 ou de 1600, ou um T2 ou um T3, não é? Ou seja, há a questão que é a razoabilidade da vida, não é? Mas aquilo que nós permitíamos era que pessoas que têm arrendamentos com mais 100 euros, mais 50 euros, evitando uma coisa, um problema que há com este problema é que, como está hoje, isto também favorece um pouco para ter determinado apoio. O senhorio, pronto, vocês percebem, não quero estar aqui ou seja, fazem ali um acordo do valor contratualizado e depois o valor efetivo, para ter aqui uma linguagem mais formal. E, portanto, nós com esta proposta permitíamos que mais jovens candidatassem, sendo que o valor do apoio seria no mesmo, portanto, e o orçamento do programa é aquele, portanto, nós permitíamos mais jovens que se candidatassem. O Partido Socialista votou contra, na primeira versão o PCP votou a favor, e, portanto, só a abstenção do Bloco é que limitava a proposta. Depois de uma pequena conversa isto ainda na Comissão de Finanças, onde eu faço parte, depois de uma pequena conferência ali com o Bloco de Esquerda mudou o sentido de voto e mudou a favor, e, portanto, a proposta esteve aprovada.
Só que isto aconteceu às 7 da tarde e a Comissão de Orçamento e Finanças só terminou à 1 da manhã. Portanto, ali por volta de 1 da manhã já o Governo tinha convencido o Bloco de Esquerda e o PCP a mudarem o sentido de voto, porque conseguiram explicar-lhes, segundo entendi, não sei se houve alguma moeda de troca, isso nunca saberei, conseguiram explicar-lhes, como foi dito por os partidos da extrema-esquerda, é que o facto de nós permitirmos muito mais jovens candidatar-se iria fazer explodir o programa. Ou seja, o programa... ora, nós não temos essa visão, é sim, íamos ter muitos mais jovens a poder candidatar-se, mas também o programa, como todos os programas no Estado, tem um orçamento, portanto, a partir daquele orçamento não há mais verbas, ou seja, disponíveis. E, portanto, no ano a seguir sobe-se o orçamento e consegue-se chegar a mais pessoas, como é habitual. E, portanto, foi esta a história de uma proposta que esteve aprovada, que permitia que mais jovens, atendendo à realidade do mercado de arrendamento, se pudessem candidatar, mas que depois, fruto das mudanças de sentido de voto do Bloco de Esquerda e PCP, a proposta foi chumbada, todos os outros partidos votaram a favor, a direita toda, o PAN, depois aquilo nós essa não avocámos para o plenário, mas conseguimos, portanto, ter o apoio de todos os partidos, mas depois o Bloco de Esquerda e PCP mataram a proposta. Obrigado, Alexandre. Estamos aqui a falar de propostas, neste caso propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Perguntava agora ao Nelson que o PS de Loures também elaborou uma série de propostas à Câmara Municipal antes e durante todo este estado de pandemia, ou antes, no início, como a proibição de eventos municipais, a aquisição e distribuição de equipamento de proteção individual, disponibilização de testes rápidos para funcionários com sintomas ou em contacto com casos positivos. Aquilo que eu perguntava ao Nelson era se estas propostas foram atendidas pela Câmara, foram aceites, foram postas em prática. É fácil de responder, não é? Todas as propostas que nós fizemos não foram aceitas, não é? Obviamente que o Executivo do Partido Comunista não ouviu as propostas que nós tínhamos e que tentamos e entendíamos que eram as melhores para o Conselho de Louros, e obviamente e já que eu já tinha mencionado anteriormente, quando acabou por distribuir as máscaras, deveria ter sido bem mais cedo, não é? Acabou por entregar máscaras tardiamente e que não chegaram a todo o pedimos muitas das vezes, também acabaram por não aceder a esse nosso pedido. Eu levo-me a crer que o Executivo camarário, a determinada altura, e eu acho que ainda pensa que isto realmente é um problema que não afeta os lourenses, nem afeta o Conselho de Louros, e ainda agora foi visível também com o Congresso do Partido Comunista, que dá a ideia que isto só acontece aos outros. E, efetivamente, não acontece aos outros. Nós temos vindo a verificar, e com o número crescente de casos de morte que tem vindo a suceder diariamente, isto acontece-nos a todos nós. Portanto, todas estas tentativas do PSD de conseguir ajudar os lourenses e ajudar o Conselho de Louros caíram em saco roto, perdoem-me a expressão, mas eu acho que efetivamente todos nós temos vindo a perceber, todos nós temos vindo a entender, os lourenses têm-se vindo a perceber claramente das nossas intenções e daquilo que nós pretendemos e queremos para o Conselho de Louros. Eu digo isto também com muita frequência. Nós somos piores, somos diferentes, queremos fazer de forma diferente e eu acho que o tempo corre a nosso favor e realmente e efetivamente vai-nos ser dada essa oportunidade de nós realmente colocarmos o bom nome de Louros o mais rapidamente possível e, perdoem-me esta expressão que eu vou utilizar agora, mas salvar os lourenses ainda de uma catástrofe e meter Louros no mapa porque bem preciso. Era um bocadinho nesse sentido que eu fazia a próxima pergunta, que é Louros divide com Cascais o 5º lugar do concelho mais populoso do país. Estão separados neste momento, creio que por umas dezenas de habitantes. Há muito tempo que é em Louros reconhecido o potencial, seja a nível cultural, gastronómico, turístico, económico e até mesmo um bom sítio para se viver. Recentemente o Bernardino Soares fez um trocadilho com o Carlos Carreiras, o presidente da Câmara de Cascais, depois do PSD ter dado o bom exemplo da gestão autárquica do Conselho de Cascais. Acha que se Louros reunisse todo este potencial, deixasse de lado alguns preconceitos ideológicos que tem este Executivo, que podíamos ultrapassar este estado, que é um bocadinho de estagnação no Conselho, e deixar de usar estes conselhos, como o de Cascais,
como referência e passar a usá-los como, talvez como termo de comparação? Eu diria que Loures tem tudo para ser um grande concelho, mas no fundo não tem nada que consiga dar resposta para o ser. Efetivamente, nós em termos de habitação, em termos de segurança, em termos de condições de atratividade para as empresas, como acontece com o Eiras e acontece com Cascais e que tem vindo a acontecer com Mafra também, nós temos que realmente mudar a nossa política. Temos que realmente ter uma política mais sustentável, uma política mais amiga, que consiga trazer e realmente criar uma oportunidade das pessoas morarem em Loures e fazerem a vida em Loures e crescerem em Loures. Loures está moldada a uma comunista, depois passou para o Partido Socialista e novamente para o Partido Comunista, com um tipo de eleitorado que é o adequado ao crescimento de Loures. Ou seja, entende que esta circunstância é o que é o normal para este concelho. Nós pensamos de outra forma, eu penso de outra forma, porque acima de tudo aqui não estão os interesses das forças políticas, estão os interesses das pessoas. E eu até acabo por me rir quando dizem que a nossa marca são as pessoas. Realmente eu considero que isto é uma marca completamente negativa, porque se realmente esta é a marca que estão a deixar nas pessoas, é uma marca negativa. E é isso que nós não pretendemos aqui para o Concelho de Loures. Nós temos aqui um projeto para Loures completamente diferente, que consegue realmente crescer Loures, fazer Loures e ficar Loures ao nível de um concelho como Cascais ou os concelhos que estão aqui na linha da frente, e é isso que nós pretendemos para Loures, é esse crescimento, quer em termos de empresas, quer em termos de habitação, de conseguir com que os nossos jovens fiquem em Loures, atratividade, queremos também, em termos de educação, dar aqui uma melhor resposta em termos educacionais aqui no Concelho de Loures, em termos ambientais, e Loures precisa de muito disso. Loures precisa efetivamente de ser arrumado, precisa de ser um concelho atrativo. Nós verificamos, e quem conhece bem Loures como nós conhecemos, basta entrarmos nos concelhos de Loures, nas entradas de Loures, e realmente diz tudo, não é? O que nós temos para oferecer em Loures. E isso realmente não é aquilo que se pretende. Acho que nós temos condições para fazer muito melhor, temos condições em termos, como estavas a dizer muito bem, em termos gastronómicas muito boas. Nós aproveitamos aqui o Festival do Caracol, não há dúvida nenhuma que o aproveitamos, mas é preciso mais. Nós temos aqui, eu não me canso de dizer sempre, temos aqui um triângulo que tem que ser bem aproveitado, tem que ser bem divulgado, que é o queijo, o pão e o vinho. É fundamental, e nomeadamente nesta zona norte, que este triângulo seja aproveitado, seja realmente bem divulgado e que consiga ser atrativo. Quando nós temos, não é o que acontece agora, mas e se Deus quiser, muito brevemente essa situação voltará à normalidade. Nós, quando temos em termos de atração turística, temos as pessoas a sair e a aterrar em Lisboa e a visitar Lisboa e depois derivam para Sintra e derivam para Mafra e passam por Loures. E eu costumo dizer, passam por Loures, passam na A8, porque saem de Lisboa e vão em direção a Mafra ou em direção à Ericeira. E nós, efetivamente, queremos que estas circunstâncias mudem e mudem muito rapidamente, porque nós realmente, com o nível populacional que temos, com as condições que temos, que têm que ser aproveitadas em Loures, têm que ser mudadas e têm que ser mudadas já. E eu digo isto, para não perdermos mais essa oportunidade, digo isso com uma grande insistência, com uma grande certeza, que acho que essa oportunidade tem que ser dada já em 2021, porque todos já tiveram a oportunidade para mostrar que não são capazes de efetivamente de colocar Loures no mapa. Então dê-nos essa oportunidade, dê essa oportunidade ao PSD, dê-nos essa oportunidade a nós que estamos agora à frente do PSD, de mostrar que somos diferentes, que sabemos fazer melhor e que queremos realmente deixar uma marca positiva nas pessoas e em todos os lourenses. Obrigado, Nelson. Alexandre, estávamos aqui a falar de um certo estado de estagnação do Concelho de Loures e agora fazia aqui um bocadinho o paralelo com o país. Portugal, e tu já referiste isso, tem andado nos últimos 20, 25 anos empatado entre crises financeiras, crises económicas, crises sociais, está em constante reconstrução.
muita reação e poucas reformas. Achas que isso, de certa forma, serve de desculpa para muitos políticos e governantes que ainda não tenham entendido bem que uma grande parte da ação política também serve, ou também é, deixar um país mais bem preparado para as gerações futuras? Sim, concordo com o teu diagnóstico. Há pouco já tinha, até porque me estiquei um pouco na resposta, já tinha endereçado alguns desses tópicos. Nós efetivamente estamos numa encruzilhada de desenvolvimento que faz com que Portugal hoje seja um dos países mais pobres da União Europeia, ultrapassado por países com 30 anos de existência, com países, muitos deles que surgiram após o colapso da União Soviética e que só entraram na União Europeia em 2004, portanto que receberam muitos menos fundos europeus do que nós, mas que foram capazes de já conseguir ultrapassar Portugal em termos de PIB per capita, em termos de muitos indicadores, e nós, se nada for feito para inverter esta situação, isto quer dizer, se o Partido Socialista continuar a governar durante muitos mais anos e o país não conseguir ter aqui uma década de crescimento a taxas que permitam melhores salários, melhores empregos, que permitam o país exportar mais, Portugal caminhará a passo apressado para disputar com a Grécia e com a Roménia o pódio entre os 3 países mais pobres da União Europeia. E, portanto, há um sonho de convergência europeia. Há um país com quase 50 anos de democracia, com 35 de pertença ao projeto europeu, que não consegue romper com o seu atraso histórico, crónico, com o subdesenvolvimento a nível europeu, que faz com que seja muito difícil em Portugal alguém conseguir ter um salário ou uma vida digna, que faz com que as empresas tenham uma dificuldade enorme em prosperar sem estar sempre próximo de apoios públicos ou de fundos europeus, e que Portugal tem um capitalismo demasiado rentista, sem uma economia de mercado forte, e reproduz também a capacidade dos nossos sistemas sociais serem de melhor qualidade, caso da educação, caso da saúde, onde depois temos problemas associados à reforma, à segurança social, que com a sua sustentabilidade sempre posta em causa. E eu penso que para a nossa geração há aqui um desafio enorme, que é o de conseguir romper com este modelo de desenvolvimento que fez com que Portugal, meio século após a instauração da democracia e a Revolução de Abril, não consegue sair desta cepa torta que condena os portugueses a muitas vidas miseráveis e salários baixos, a uma vida difícil, onde nós sabemos bem, até porque vivemos todos no distrito de Lisboa, sabemos bem as manchas de pobreza que existem na área metropolitana de Lisboa, que é a região mais rica do país, mas que tem manchas e manchas de pobreza, que agora a pandemia veio ainda tornar mais reais e cruéis as manchas de pobreza que existem na região mais rica do país. E eu penso que isto para a nossa geração é fatal, porque, como é óbvio, nós podemos, e a JST batalha muito por determinadas medidas e políticas específicas para os jovens, mas nós não conseguimos fazer omeletes sem ovos, ou seja, nós não conseguimos também pedir o mundo e pedir o céu para os jovens quando o país não consegue sequer criar condições por si, ou seja, não consegue sequer ter esse espaço, essa atenção específica às suas novas gerações, porque o país não consegue efetivamente criar condições de riqueza, de investimento, de emprego, de atração de grandes empresas, de permitir que as pessoas que arrancam com o seu próprio negócio, ele não é esmifrado em impostos, em burocracia e num Estado mal pagador,
que temos uma administração pública renovada, requalificada, moderna, ou seja, os desafios são imensos, por isso é que eu acho que este tempo é fantástico para fazer política. Se por um lado, ou seja, se por um lado nós encontramos muitas dificuldades naquele que é o panorama social e económico do nosso país, e sendo social-democratas, nós temos uma preocupação enorme com a igualdade de oportunidades, com a justiça social, com garantir que ninguém fica para trás, garantir que atendemos sempre ao contexto socioeconómico de cada um para definir as melhores políticas públicas para que depois as pessoas possam prosperar com o seu mérito, com o seu esforço, com a sua iniciativa. Não queremos igualizar a sociedade, queremos libertar as melhores forças que existem na sociedade, mas sabemos também que ninguém é verdadeiramente livre numa sociedade cheia de pobres e numa sociedade em que a pobreza é a marca forte do retrato social. E por isso acreditamos muito na igualdade de oportunidades e a conjugamos sempre com a nossa crença na liberdade e na iniciativa privada, também uma forte crença na igualdade de oportunidades e no papel que o Estado tem para corrigir algumas desigualdades e para garantir que a igualdade de oportunidades acontece e é real na escola, na saúde, na segurança social, na assistência quando falha o emprego, na previdência social, ou seja, que o Estado não falha, que o Estado está lá quando é preciso, não precisamos que o Estado esteja em todo lado. Nós preferimos, se calhar, muitas vezes que o Estado estivesse onde tem verdadeiramente de estar, e depois sabemos que às vezes não está, não esteve nos fogos, não esteve em tanques, não esteve nos lares, ou seja, nós conseguimos identificar muitas vezes em que os senhores que dizem que o Estado tem de ser a resposta, o alfa e o ômega da vida, tem de ser o caminho e a verdade de todas as soluções. Depois temos situações, quer antes da pandemia, o caso dos incêndios florestais, o caso de tanques, mas recentemente, já no âmbito da pandemia, a situação vergonhosa dos lares, em que o tal Estado não esteve. Ou seja, e os senhores que enchem a boca a falar do papel social do Estado, que nos acusam a nós sempre de querer destruir o Estado Social, como se alguma vez algum militante do PSD, ou algum dirigente do PSD, ou algum eleito para um cargo público do PSD, quisesse destruir o Estado Social, ou quisesse retirar apoio a quem menos tem. Mas depois é nas mãos destes senhores que se encontram situações que todos os dias vamos tendo notícias de mais uma situação num lar que é assustadora e bem reveladora de como é morrer também em Portugal, não é? Ou seja, não só viver, mas também como é os últimos anos de vida em Portugal. E, portanto, nós que não aceitamos lições de sensibilidade social deles, nem da gestão da coisa pública, nem de definição de políticas sociais, nós temos de estar sempre neste permanente combate, porque a esquerda tem a mania de que tem uma sensibilidade social melhor que a nossa, que se preocupa mais com quem sofre, de que consegue com as suas políticas ter melhores serviços públicos. Ora, a evidência não demonstra isso, mas temos de fazer o combate para que todos os dias consigamos ter mais pessoas a acreditar nesta mensagem. Obrigado, Alexandre. Nelson, já estivemos aqui a falar de mudanças de voto, de negociatas políticas. 2021 traz eleições autárquicas. Em Loures são particularmente interessantes, quase sempre. O PCP ganha quase sempre desde 25 de Abril. O quase deve-se a alguns mandatos do PS. É certo que o PSD tem quase sempre a mesma votação, quer nas eleições legislativas, quer nas autárquicas. No entanto, o PCP quase triplica o número de votos das legislativas para as autárquicas. Acha que isto se deve a uma admiração particular pela figura de Bernardino Soares, mais propriamente pelo PCP? Acha que isto é um dos desafios do PSD às autárquicas? Bom, primeiro dizer que o PS conseguiu três mandatos consecutivos também, com o Carlos Teixeira. Mas antes de lá chegar, e acrescentando aqui, porque é uma preocupação que eu tenho também, todos nós temos também, e complementando aqui este raciocínio, o excelente raciocínio do Alexandre, dizer também que o desemprego entre os jovens, na minha opinião, vai ser uma grande preocupação. Nomeadamente nestes jovens que estão a terminar agora as suas licenciaturas, que estão a terminar agora os seus mestrados, e que são os primeiros a ir para o mercado de trabalho, e para um mercado de trabalho tendencialmente diferente, e que as empresas, as próprias empresas também perceberam que podem trabalhar de forma diferente. E estou-me a referir à questão do teletrabalho. Mas não é no teletrabalho que eu me quero focar,
quero-me focar e dizer que estes jovens que vão entrar agora no mercado de trabalho, e que estamos a falar de milhares de jovens, serão aqueles que vão sentir mais dificuldade nos 3 anos. Serão aqueles que estarão mais tempo desempregados, serão aqueles que estarão mais tempo a sofrer as consequências desta crise. Eu sei de empresas que estão agora a passar por dificuldades, que a primeira coisa que fizeram foi dispensar os jovens. Foram aqueles que têm os contratos mais recentes nas empresas, foram os estagiários que estavam nas empresas que acabaram por sair também, e para conseguirem garantir os postos de trabalho e pela antiguidade dos seus funcionários. Deixar aqui uma grande preocupação para o futuro também, e para o nosso partido, que eu entendo que vai ser governo muito rapidamente e mais depressa que aquilo que pensam, porque realmente as coisas tendem a caminhar a passos largos para o caos, e acredito muito, e aquela sondagem ontem que saiu é uma sondagem claramente tendenciosa e dizer que é claramente encomendada por alguém, porque não é a realidade aquela mensagem, não é, aquela sondagem não é o que se passa efetivamente, e nós vamos governar Portugal mais rapidamente que aquilo que se pensa. Só tenho aqui a lamentar mais uma vez toda esta questão. É que nós vamos governar, tal e qual como governamos na altura do PS e depois do Sócrates, quando nós estamos outra vez na modo baixo, que temos que recuperar a economia, que temos que outra vez constituir e criar riqueza, e temos que trabalhar para que realmente consigamos colocar o país onde ele merece e aquilo que é justo. Ou seja, andamos sempre a correr contra a maré, andamos sempre a trabalhar pela má governação dos outros, e vamos sempre governar quando estamos com dificuldades. E isto para chegar a Loures. A Loures é precisamente essa situação. Quando tu dizias há pouco que tendencialmente o PSD, em termos de eleições e em termos de votos, tem o mesmo número de votos em termos de autárquicas e legislativas. Não, nós nas legislativas temos sempre uma votação muito superior em Loures. E é isso que custa-me a perceber também aqui em Loures, porque é que nós perdemos tantos votos comparativamente entre as legislativas e as eleições autárquicas. Mas se calhar é fácil de se perceber. Eu acho que o PSD tem que fazer um percurso, e esse percurso está a ser feito. Nós constantemente andamos a mudar o nosso candidato em Loures, e temos apostado também sempre em candidatos que não são de Loures. Eu volto a dizer, eu não estou aqui de maneira nenhuma a tirar o valor aos candidatos que o PSD tem apresentado em Loures. Têm sido bons candidatos, efetivamente têm feito tudo por tudo para ganhar Loures. Agora, a verdade é que os lourenses reconhecem e, no meu entender, dão valor aos candidatos que conhecem melhor Loures e que são de Loures. Temos essa questão do Bernardino Soares e temos a questão do Partido Comunista. O Bernardino Soares é um lourense, é uma figura pública, é conhecido, passou muitos anos na Assembleia da República, foi líder de bancada, é uma pessoa subejamente conhecida, mas a verdade é que também é um homem de camarada. É uma pessoa de Loures, é uma pessoa que o conhecem e que lhe deram essa oportunidade para ele governar Loures. Eu entendo que essa oportunidade foi dada, entendo que já lhe deram 8 anos com essa oportunidade. Acho que ele acabou por não a aproveitar, e então neste segundo mandato eu acho que foi um mandato que não se traduziu em mais-valia nenhuma, pelo contrário. É um mandato que deixa muito a desejar. Entendo que o Partido Socialista poderá ser, obviamente, também uma opção, mas entendo que nós, neste momento, e cada vez tenho mais essa certeza, que estamos a partir em pé de igualdade. Eu acho que o PSD, neste momento, está em pé de igualdade com o Partido Comunista e o Partido Socialista para, efetivamente, ganhar as autárquicas em 2021. Agora, deixem-me dizer o seguinte, que é aquilo que me move e é aquilo que eu penso, e não tirando valor a todas as pessoas que têm feito o seu percurso em termos políticos, que é fundamental, e que nunca esqueçam isto, que nós, para ganharmos a Câmara Municipal de Loures,
temos que ganhar juntas de freguesia. E nós, para ganharmos juntas de freguesia, temos que ter bons candidatos. Tem que ser os melhores. Não há dúvida nenhuma que nós temos que ter os melhores candidatos às juntas de freguesia. Porque ganhando as juntas de freguesia, temos uma grande possibilidade de ganhar a Câmara Municipal de Loures. E eu acredito que nós neste momento estamos a trabalhar muito e bem nesse sentido, a trabalhar há algum tempo na escolha dos candidatos às juntas de freguesia. As coisas estão bem encaminhadas e eu acredito que depois deste processo terminado, e que julgo que vai ser bem terminado, que vamos conseguir ter bons candidatos a todas as freguesias, e tendo esses bons candidatos a todas as freguesias, vão-nos dar uma perspectiva enorme de conseguirmos ter um resultado histórico em Loures e ganhar a Câmara Municipal de Loures pela primeira vez. O eleitorado, e voltando à questão do eleitorado, eu acho que nós temos que apostar muito nas pessoas. Obviamente que estamos aqui a defender o Partido Social Democrata, estamos aqui a trabalhar pelo PSD, temos uma política diferente, somos sociais-democratas, somos diferentes, pensamos de uma forma diferente, temos uma mente aberta e queremos o bem de todos, não é só o bem de alguns, mas temos que personalizar muito a nossa campanha nas pessoas, trabalhar muito com os eleitos locais, com a pessoa, com os nossos candidatos às juntas de freguesia, com o nosso candidato à Câmara, no sentido de uma aproximação, de mostrar efetivamente aos lourenses o trabalho e aquilo que nos move, e tentar ir uma franja de eleitorado que são os descontentes, que são aqueles que nunca votam, por todas as razões e mais algumas, temos que ir buscar esse tipo de eleitorado, que efetivamente é aquele eleitorado que o Chega acabou por ir buscar muito, que são os descontentes, e esse eleitorado nós aqui em Loures temos que ir ao encontro deles e temos que os cativar e mostrar essa aproximação para conseguirmos ganhar as eleições. E garanto-vos que se nós conseguirmos conjuntamente, trabalhando todos nesse sentido, trabalhando todos arduamente desde o primeiro dia, como estamos a fazer agora, comunicando bem, trabalhando ainda mais, aproximando-nos das pessoas, aproximando das nossas empresas, das populações, das IPSS, de todos, eu acho que nós vamos efetivamente ganhar e temos condições para o fazer. Noto que realmente estamos motivados em todas as freguesias, desde os núcleos, desde os eleitos. Nós temos vindo a aproximar, esta Comissão Política tem vindo a trabalhar conjuntamente, e eu aqui fazer um agradecimento aqui a todos aqueles que trabalham comigo, porque eu costumo dizer, eu sou apenas um de todos aqueles que nós trabalhamos, começando por vocês, pela JSD, que, como vocês sabem, tenho um grande apreço e um grande carinho por todos vocês, e que precisamos muito da JSD também para ganhar as próximas eleições, e eu acho que se nós continuarmos a passar esta mensagem, se continuarmos a trabalhar conjuntamente, e como eu disse anteriormente, ganhando as freguesias, nós vamos ter um resultado histórico e pela primeira vez vamos ganhar as eleições no Concelho de Loures. Acredito que muita gente já começa a pensar da forma como eu costumo pensar. Eu tenho dado algumas entrevistas e tenho dito que nasci para ganhar. Efetivamente, é o que me move, é ganhar. Em tudo aquilo que eu entro é para ganhar. Eu costumo dizer, eu nunca perdi, portanto não sei o que é o sabor da derrota. Portanto, em tudo o que eu entrei até agora foi para ganhar. Por isso, peço-vos a todos vós, peço-vos a todos os lourenses que me deixem continuar a ganhar, que deem esse benefício da dúvida, que nos deixem realmente governar os destinos de todos os lourenses, e vamos ver que em finais de 2022, início de 2023, e nós depois podemos já comprometer aqui em fazer um webinar e estarmos aqui e mostrar que Loures é claramente melhor, é claramente mais atrativo e nota-se uma diferença bastante significativa. Obrigado, Nelson. E em nome da JSC também dizer que acompanharemos sempre o PSD neste. Obrigado. Muito obrigado. Referiu aí, só por uma questão rápida, referiu aí, falámos do PCP e referiu os descontentes. Este fim de semana realizou-se o congresso do PCP no Concelho de Loures. Enquanto o comércio local estava encerrado, a partir da 1, restaurantes, todos estes negócios tiveram de encerrar a partir da 1. O PCP reuniu mais de 600 pessoas no pavilhão Paz e Amizade em Loures.
tal como a JSD fez, quando da festa do Avante, o PSD em Loures não ficou muito agradado com este evento. Não ficou nada mesmo agradado, até pelo comunicado que nós fizemos e que foi subejamente conhecido e a comunicação social deu bastante destaque ao nosso comunicado. Eu, a determinada altura, até tipo a ligar para o Alexandre e desafiar o Alexandre a convidar e a colocarmos ali 2 ou 3 outdoors junto ao pavilhão Paz e Amizade, a convidar toda a gente para vir para Loures e realmente dinamizar a nossa restauração, o nosso pequeno comércio, e dizer que Loures, não se preocupem, porque em Loures não há Covid e estamos todos em segurança, porque se realmente podem estar 600 congressistas do Partido Comunista em Loures, por que razão é que nós então não podemos ajudar a economia local e podemos dinamizar a restauração? Obviamente que estou a brincar e obviamente que foi uma grande falta de responsabilidade, mas não, estou a brincar, mas sinceramente lembrei-me de ligar ao Alexandre e de colocarmos algo como foi feito na festa do Avante junto ao pavilhão Paz e Amizade. Mas perante tanta informação que saiu, perante tanto destaque que foi dado, perante tanta irresponsabilidade do Partido Comunista ao fazer este congresso, entendemos que não era necessário fazer mais nada e deixar as coisas correr, e como todos verificaram, desde os pais, desde os comerciantes, desde famílias, toda a gente verificou que estavam descontentes com esta situação e que realmente foi uma grande falta de responsabilidade por parte do Partido Comunista, nomeadamente em manter este congresso, porque há outras formas de se fazer este congresso, como todos nós fazemos, como nós estamos a fazer agora aqui esta conferência, por que razão é que o Partido Comunista não o faz? Podem-me dizer que são mais velhos, que não têm meios. Então eu diria que é uma coisa: atualizem-se, modernizem-se, deixem modernizar Loures e façam as coisas de outra forma e não ponham em perigo os lourenses. Agora, também digo, e antes de fazer o que quer que fosse, tivemos o cuidado de escrever ao Presidente da Câmara, pedir-lhe satisfações. Antes de sair o comunicado, tivemos o cuidado também de alertar para esta situação. Não obtivemos qualquer tipo de resposta. Entendemos também que o Presidente da Câmara Municipal de Loures pretendia que este congresso se efetuasse e também é responsável, até porque é o Presidente da Câmara Municipal de Loures, em autorizar com que este congresso se realizasse. E mais, uma situação que nos deixou também bastante desgostoso, além deste congresso, foi ter o pavilhão António Feliciano Bastos também estar ocupado para servirem refeições também, comprometendo o normal funcionamento daquela escola e mais, colocando em causa uma série de alunos que estavam a circular nas proximidades de 600 congressistas. E estamos a falar de 600 congressistas, fora depois a organização e depois outras pessoas que eles tinham lá, se calhar estávamos a falar de mais de 700 pessoas. Portanto, isto para dizer que, de maneira nenhuma, podíamos estar favoravelmente a este congresso. Este congresso, no nosso entender, poderia ser adiado, como todos têm feito, como nós já fizemos e outras forças partidárias o têm vindo a fazer também, mas o Partido Comunista lá saberá por que razão é que entendeu em manter este congresso, mas eu costumo dizer que mais tarde veremos os resultados de todas estas circunstâncias e os reflexos que poderão vir a ter no futuro. Portanto, foi com bastante desagrado que verificamos que este congresso se realizou no nosso concelho, com bastante insatisfação, quando todos nós estamos privados de tudo e mais alguma coisa, quando provavelmente iremos estar privados de celebrarmos o Natal em família, como tradicionalmente costumamos a fazer, mas se calhar algumas forças partidárias, nomeadamente o Partido Comunista, poderá fazer tudo, e eu também, perdoem-me aqui, mas acabo por perceber porque é que o PS também acaba por preceder a todas estas pressões, porque foi bem visível, e temos aqui um deputado que sabe bem o que se passou na Assembleia da República, porque fez parte integrante deste processo todo, porque quando se quer agradar a gregos e a troianos, e quando se quer governar a todo o custo, sem olhar realmente às necessidades dos portugueses, e neste caso concretamente às necessidades do lourenço, acabam por se cometer estes erros, que são erros que colocam em perigo, nomeadamente a saúde pública, e eu acho que, acima de tudo, foi uma grande falta de respeito para com os lourenços, foi uma grande falta de respeito com todos os nossos profissionais, e aqui uma palavra de apreço
de estima, de consideração e de agradecimento para com os nossos profissionais de saúde que têm trabalhado exaustivamente para realmente combater esta pandemia, e depois vêm-se com estes reflexos e com estas circunstâncias que estão a fazer, que eu acho que não nos respeitam nem dignificam tão pouco o bom nome e daquilo que nós estamos a querer passar e daquilo que nós merecemos em Loures. Obrigado, Nelson. Alexandre, agora virava aqui um bocadinho o jogo noutro sentido. Nós estamos aqui reunidos a conversar sobre política. Nem sempre é um tema que seja muito interessante para grande parte dos jovens em Portugal. Aquilo que eu noto, seja em convívio social, em redes sociais, é que esta evolução de meios e formas de comunicação e redes sociais que são maioritariamente frequentadas por jovens ajudou a que os jovens hoje se movam, e isto é um pouco uma opinião pessoal, se movam um bocadinho mais por causas sociais do que propriamente por ideologias políticas. Não achando que isso seja de todo julgável, aquilo que me parece é que existe uma tentativa de algumas forças políticas de se aproximarem e de se apropriarem dessas causas sociais, apontando a oposição, muitas vezes nós, JSD, PSD, como os inimigos dessas causas sociais. Achas que isto acontece? E queria te perguntar também se achas que foi a política a afastar-se dos jovens ou se foram os jovens a afastar-se da política. É assim, na minha opinião, nós encontramos na nossa geração muitas pessoas que participam em inúmeros projetos sociais, de voluntariado, e portanto, agora, também sabemos que os jovens portugueses não são dos que mais participam, do ponto de vista a nível europeu, não estamos muito bem posicionados quando nos comparamos com outros povos relativamente à participação cívica. Do ponto de vista político, a participação também é diminuta, ou seja, existe um movimento que não é novo, ou seja, isto não é uma novidade do ano passado ou de há 2 anos, ou seja, há um caminho de despolitização e despartidarização, por exemplo, das escolas, das faculdades, que já tem mais de 20, 30 anos, ou seja, não é novo, ou seja, as escolas e as faculdades hoje já não são espaço de batalha político-partidária, existem ainda escolas que preservam alguns modelos de debate e de opinião, e de vez em quando há uns eventos com os partidos, mas é um pouco como as ave rara, isso é uma ave rara, não? Ou seja, de algum político entrar numa escola é um pouco uma ave rara. Porquê? Porque nós despolitizamos ao máximo e despartidarizámos ao máximo as escolas, talvez com medo que daí pudesse vir mal ao mundo, ou seja, se as crianças e os adolescentes contactassem com políticos, não sei se apanhavam algum vírus letal, mas entendeu-se por bem preservar a segurança das crianças e dos jovens não expondo ao contacto com políticos. Isto passa a ironia, é um pouco às vezes aquilo que acontece. A dificuldade, por exemplo, que uma juventude partidária tem em entrar numa escola é bem reveladora de que parece que muitas vezes na mentalidade que existe nas escolas é de que uma coisa é a escola, a sociedade, toda a gente pode lá entrar, agora não podem lá entrar partidos. Agora não existe uma democracia, nem uma sociedade decente sem partidos, não é? Ou seja, e se nós quisermos caminhar para uma democracia sem partidos, ficaremos entregues, ou seja, nem sei bem a que é que ficaremos entregues, não é? Ou seja, mas eu também sou um otimista e por isso vejo sempre estes movimentos como altamente populistas. Também quero deixar claro que não vejo que na nossa ação da JST e do PST nós tenhamos de nos especializar em causas. Nós não temos esse fetiche por nenhuma causa em especial. Somos um partido interclassista, um partido com um pensamento global para a sociedade portuguesa. Somos um partido, e a Jota também, aqui penso que não há grandes diferenças, em que temos a capacidade de abraçar no nosso ideário, no nosso pensamento, na nossa visão, mas também na nossa militância e no nosso eleitorado, pessoas completamente diferentes. Ou seja, nós não temos nenhuma tara, não somos um partido de taras. Agora é a tara A, amanhã é a tara B, amanhã é... Ou seja, não temos esses fetiches destes tempos que marcam as nossas vidas, porque somos um partido que quer ser uma solução maioritária na sociedade portuguesa. Isso às vezes tem custos. E nós muitas vezes ouvimos muitas pessoas a dizer que nós agora nos devíamos especializar era a falar muito disto, e depois muito disto, e depois muito disto.
o PST, daquilo que eu sei do PST, o PST sempre foi, e o PS é um pouco semelhante a nós nesse sentido, somos partidos que procuram ter um discurso mais global. Porquê? Porque temos responsabilidades governativas, porque governamos freguesias, governamos municípios, governamos o país, e portanto nós não nos refugiamos nem em nenhum segmento do eleitorado. Temos um eleitorado interclassista, temos um eleitorado heterogéneo, ou seja, as pessoas não têm de ser de uma determinada condição social ou de um determinado credo para ser votantes do PSD. Temos esta tal abrangência catch-all, que faz com que tenhamos a capacidade de falar de todos os problemas. Que problema é que isto tem? Esta nossa essência, enquanto não somos um partido como o Bloco, ou como o PAN, ou como a Iniciativa Liberal, ou como o CDS, ou seja, não somos partidos que têm ali o seu eleitorado e tendem a andar sempre a falar para o seu eleitorado, porque o nosso eleitorado é algo mais maioritário, mais disperso, ou nós tendemos a procurar essa tal maioria sempre. É de que quando nós temos uma geração que está muito preocupada com as causas, temos de tentar captar algum interesse naquilo que é a nossa ação e aquilo que é o interesse das novas gerações. Eu também não tenho ilusões de que nós temos essa capacidade de nos adaptar, ou seja, que a JST tem essa capacidade de se adaptar, ou seja, vemos que há uma evolução saudável de tempos a tempos em que a estrutura vai deixando alguns temas para trás e vai colocando mais o pé no acelerador noutros temas, porque está a acompanhar uma tendência que assiste na sociedade de verificar que determinados temas passam a estar em primeiro plano e outros vão para segundo plano. É visível, por exemplo, com a questão do ambiente, onde nós nos procuramos posicionar cada vez mais porque sentimos que é um desafio enorme e que a nossa geração elege como uma das suas principais preocupações, mas também nunca deixamos de ter como principal preocupação a vida dos jovens. Ou seja, porque isso, ou seja, por mais que os jovens sejam jovens e as pessoas sejam muito altruístas, há um interesse que têm, é a sua vida, a sua vidinha, tratar da sua vida. E, portanto, eu acredito que nós aí temos um contributo enorme a dar. Na educação, no emprego, na habitação, nos salários, no acesso à habitação, na natalidade, na constituição de família, no combate às alterações climáticas. Ou seja, nós temos uma capacidade enorme. Portanto, eu acredito que a JSC deve ter esta capacidade de saber ler os tempos, de saber ler a geração em que está, mas também não se deixar ir por modas, ou seja, ter bem assente o que é que nós queremos, não é? Ou seja, e não nos confundirmos, não é? Nós não somos o PAN, não somos um grupúsculo. Nós, quando falamos para os jovens todos, não falamos só para os jovens veganos, ou só para os jovens católicos, ou só para os jovens. Pronto, ou seja, não, nós quando falamos para todos. Ou seja, e quando falamos para todos, procuramos ter um discurso que procura atrair um maior número de gente. Por isso é que ainda hoje a JST é a juventude partidária com o maior número de militantes. Ou seja, porque é a juventude partidária que não tem nenhuma tara por nenhum tema especial. Reconhece que algumas causas são importantes, alguns temas são importantes, mas à semelhança do PSD, nós sabemos pensar uma sociedade como um todo e uma comunidade como um todo. Até porque nenhum ser humano é só uma parte, é constituído por várias dimensões e por isso é que entendemos que é importante ter um pensamento global. Alexandre, e agora vamos acelerar um bocadinho, temos quase a chegar à hora de jantar. Vou citar uma frase de um político português conhecido por todos nós, que dizia: juventude é disponibilidade em abertura para a construção do futuro. Nós que não somos jovens vivemos um presente limitado, construindo aí o futuro que havemos de deixar aos nossos filhos. Os jovens vivem na sua perspectiva um futuro praticamente sem limites, esperança daquilo que há de ser a sociedade dos vindouros. Por isso é que a disponibilidade de estudo, de reflexão e de trabalho dos jovens é essencial para uma organização partidária. Esta frase é de Sá Carneiro e a JSD está preparada para dia 4, no 40º aniversário do seu desaparecimento, uma pequena surpresa, não é? Sim, a JSD esteve nos últimos 2 meses, cerca de outubro, novembro, a preparar este lançamento de um livro que é uma homenagem, que é uma evocação de Francisco Sá Carneiro, através de um conjunto de personalidades reconhecidas da sociedade portuguesa,
muitas delas privaram com Francisco Sá Carneiro e, portanto, transmitem também essa proximidade e esse contacto com o fundador do PSD. Outras bebem do seu legado, outras ainda até foram adversárias de Francisco Sá Carneiro e também a JST também as convidou. Temos também um outro militante do Partido Socialista no livro e, portanto, procuramos fazer uma homenagem. Entendemos que 40 anos merecia uma homenagem e por isso é que teremos este livro disponível nas livrarias como uma homenagem da JST a Francisco Sá Carneiro, através de um testemunho de 40 personalidades da nossa sociedade, mas também que procure ser uma inspiração de um Portugal que ainda está por fazer, que acreditamos nós que em muitas áreas Francisco Sá Carneiro sentiria uma revolta enorme por ver que o país ainda não conseguiu se romper com alguma pobreza crónica, o atraso, o subdesenvolvimento que eu falei há pouco. Se estou certo que ficaria feliz por termos uma democracia civil consolidada, por sermos um Estado de pleno direito da União Europeia, mas teria alguma revolta por verificar que hoje somos ainda dos países mais pobres da União Europeia e das dificuldades que muitos portugueses ainda passam hoje em 2020, quando já passaram 40 anos da sua morte. E por isso, a partir do dia 4, já está disponível para venda no site da editora, mas passará a estar também nas livrarias este livro da JST. Nelson, Sá Carneiro dizia que vivia numa oportunidade única de construir um país novo, humano e justo. Um país que não era apenas para alguns. Acha que ainda existe essa oportunidade e ainda é possível Portugal ser esse país que Sá Carneiro imaginava? Sem dúvida nenhuma, que eu acho que ainda é possível e acho que nos cabe a nós ter essa responsabilidade de realmente sermos um país diferente e um país mais justo. Eu, quando estávamos a falar de Sá Carneiro, escrevi aqui 2 ou 3 frases que me vieram aqui de repente à mente, que eu vou passar a ler. Francisco Sá Carneiro era uma presença próxima, íntima, e isto diz muito sobre o seu carisma. Sá Carneiro condensava todas as suas qualidades de um líder carismático, designadamente gerando a sensação e a percepção de uma ligação direta, imediata, próxima. Mais do que tudo isto, Sá Carneiro suscitava paixão. Homem sério, homem honesto, Sá Carneiro não era apenas de afinidade política, era de pertença pessoal, mesmo para a imensa maioria das pessoas que não o conhecia. Eu acho que isto diz muito, acho que isto leva-nos a pensar que nós temos aqui um grande compromisso, herdamos aqui muito que ainda temos que passar para a nossa sociedade e nestes 40 anos da morte de Sá Carneiro, acho que todos nós, mas quando digo todos, somos mesmo todos, devemos refletir, devemos pensar, devemos seguir o exemplo de Sá Carneiro, da sua honestidade, da sua seriedade, da afinidade que tinha com as pessoas, independentemente de político. Era uma pessoa que conseguia, que era aquilo que eu estava a dizer anteriormente, e que no que diz respeito aos lourenços, ir buscar a uma franja de muitas pessoas que não se identificavam com a política, mas que se identificavam muito com o Sá Carneiro. Eu, pelo aquilo que tenho lido e pelo muito que tenho lido de Sá Carneiro, também me identifico muito com esta ideologia, com a minha maneira de fazer política, de fazer uma política de proximidade, de fazer uma política para as pessoas. Eu acho que isso me faz toda a diferença e realmente acho que é um legado que nós devemos deixar e executar passado 40 anos, que Portugal realmente, e se ele voltasse e visse o que se está a passar, ficaria muito triste e cabe-nos a nós inverter todas estas situações. Eu terminava dizendo que devemos continuar a dar o bom exemplo de Sá Carneiro. O Partido Social Democrata está cá, vocês estão cá, nomeadamente os mais jovens, começando ali pelo João e pelo Alexandre também, todos os jovens, e o Bernardo, nosso presidente da JSD de Louros, e todos os jovens da JSD, que acho que devem de seguir este bom exemplo, que são estes bons exemplos que nós devemos seguir, passar esta mensagem e realmente mostrar que somos diferentes, somos sociais-democratas, queremos fazer de forma diferente e queremos realmente mudar Portugal e criar melhores condições de vida para os portugueses.
Obrigado, Nelson. A última pergunta que vos fazia era a mesma pergunta aos dois convidados, e era que, se pudessem, que escolhessem um mito que existe sobre este mundo, que é o mundo da política, para quem tanta gente olha com imensa desconfiança, e tendo dois convidados que fazem da ação política a sua atividade profissional, que, se tivessem um mito que conseguissem ou que quisessem desconstruir ou gostassem que as pessoas entendessem melhor, o que é que escolheriam? Digo primeiro? Posso ser eu, então. De que os políticos têm imenso tempo livre. Há esse mito que os políticos têm imenso tempo livre e que não fazem muito, portanto, associado ao muito tempo livre, é que não fazem muito. Ou seja, daí que conheço, e o Nelson também atestará, e como é óbvio, em todo lado há o bom e há o mau, mas os políticos não têm tempo livre quase nenhum. Portanto, ou seja, têm sempre muita coisa para fazer. Mas é um mito muito comum que os políticos têm sempre muito tempo livre, que passam a vida na esplanada, perna traçada, mas não. Portanto, eu diria que esse é um mito que, pelo menos na minha vida, não o sinto. Ou seja, se existem políticos que têm muito tempo livre, eu não o sinto. O que diria aqui, e é o que tenho sentido muito, e quando me dizem essa frase, eu fico extremamente revoltado e injustiçado e bastante chateado. É que os políticos são todos iguais. Os políticos não são todos iguais. Os políticos são todos diferentes, e há uns que são políticos sérios e outros que não são políticos tão sérios, e os que defendem os interesses das pessoas e dos portugueses e outros defendem os seus próprios interesses. Portanto, este mito e esta frase que muito se diz, que quase diariamente todos nós ouvimos e que o Alexandre também já ouviu diversas vezes, que somos todos iguais, não somos efetivamente todos iguais, e realmente somos diferentes. Eu considero-me um político completamente diferente de todos os políticos, assim como o Alexandre seguramente se o considera. Não sou mais sério nem menos sério do que os outros, tento errar o menos possível em todas as horas, em todos os minutos, em todos os dias que faço política. E é isso que eu faço com muita honestidade, com muita seriedade, e quebrem lá esse mito e não digam que somos todos iguais, porque efetivamente não somos todos iguais. Terminamos assim esta primeira iniciativa do Louros à Conversa. Uma vez mais agradecer muito ao Nelson e ao Alexandre por terem estado aqui connosco, e a todos os que assistiram através do Zoom ou do Facebook. Para a semana teremos um novo convidado, que será divulgado durante esta semana na nossa página. Agradecer a todos uma vez mais e mantenham-se seguros. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado.